Bom, simbora? Bora. Science and technology. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá de onde você estiver nos ouvindo. Eu sou o André e esse aqui é mais um Fóton do Ciencion. Hoje a gente conta com a presença dos novos integrantes aqui do nosso projeto, o João e o Eduardo. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Olá a todos, eu sou o Eduardo, tudo bem? E aí galera, eu sou o João, tudo bem? Tá aqui para contar um pouco mais sobre a nossa história, como a gente veio parar aqui no Ciencion. Bom, eu sou o André, eu tô aqui no projeto vai fazer 3 anos, né, esse ano. Eu sou ingressante aqui da UFBC desde 2020, então eu faço parte dos bichos pandêmicos aí que sofreram com a pandemia. Eu venho lá do interior do estado, da região de Bauru. Eu tô aqui desde 2022, faço parte do projeto desde 2023, se não me engano. Eu conheci o Ciencion por meio do Pedro, né, o nosso professor coordenador. Eu fiz uma matéria com ele na graduação, que era FEMEC. E daí eu conheci o programa, ele comentava durante as aulas, aí eu tentei ali participar do projeto como editor. E tô nessa aí desde 2023, como comentei. Estamos aí para mais um ano, muito, muito animado. Muitos programas aí nas nossas ideias e estamos aí quase chegando perto do programa número 100 do Ciencion. Fala aí, Edu, conta aí pra gente de onde você vem, qual a sua jornada aqui no FBC, como é que você entrou aqui no projeto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Giraldi Silva. Eu tô muito feliz de poder estar gravando esse episódio com vocês. Bom, eu sou de Bauru, né? Eu estudei em uma escola Waldorf e a minha história, tanto com o Ciencion quanto com a UFBC, vem muito antes, né? De eu ingressar na vida acadêmica, de eu entrar na faculdade. Então, já na escola, né? Em todas as escolas Waldorf, a gente precisa fazer uma monografia no terceiro ano do ensino médio. E durante essa monografia, a minha foi sobre buracos negros, então o meu trabalho foi descrever buracos negros de uma forma simples, né? De uma forma justamente de divulgação científica, até porque também, na época eu não tenho até hoje todo o conhecimento técnico para descrever de uma forma que não seja simples, né? E durante esse trabalho, uma das minhas referências, né, foi o Ciencion. Foi o episódio 34 do Ciencion, onde o professor Pedro entrevistou o professor Breno Arcioli. Esse episódio fala sobre John Michell, né? Eu não lembro, André, você já estava nessa época? Cara, nessa época eu não tava, só que eu também conheci o Ciencion por meio de um programa com o Breno, que era se não me engano, era um programa sobre o Newton, que ele falava sobre história da ciência, então a gente me conheceu por meio do mesmo professor convidado, assim. Caramba! Então, eu conheci através desse episódio, né? Isso foi em meados de 2022 e, enfim, passou o tempo, né? Eu tenho um primo que ele era professor da UFBC, né? O Daniel. E na época eu já tinha essa vontade de cursar engenharia aeroespacial. E eu tava comentando, né, enfim, em um jantar de família, dele falou, pô, vai pra UFBC, que lá tem um curso de engenharia aeroespacial, tudo mais, foi o primeiro do Brasil, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Na época eu ainda estava um pouco longe do Enem, mas eu fiquei pensando nisso, né? Daí, enfim, fiz o Enem, deu certo de eu passar na UFBC. E depois de alguns anos, eu abri o edital, né, para as ações de extensão da UFBC. E eu vi o Ciencion e me interessei. E nesse processo entre fazer a inscrição no edital até o processo seletivo e tudo mais, eu tava, não sei por que me deu uma vontade de eu ler de novo a monografia, né, que eu escrevi. E quando eu li, eu vi lá nas referências, nossa, tá esse Ciencion. Daí eu fiquei, eu achei muito interessante isso, porque assim, então, apesar de ter entrado, né, nesse ano, eu já conhecia a minha história com o Ciencion, vem de 3 anos atrás. Só uma dúvida, mano, o que é uma escola Waldorf? Não sei como pronuncia. Bom,
é uma escola Waldorf. É uma pedagogia alemã, né? Foi criada pelo Rudolf Steiner, um filósofo austríaco. Se escreve Waldorf, Waldorf. Aham. E ela basicamente se baseia em uma filosofia, né, que é a antroposofia. Essa filosofia, claro, assim, falando bem por cima, né, ela divide o ser humano em três... ela diz que o ser humano é trimembrado, né? Então, é dividido entre mente, que é o pensar, coração, que é o sentir, e os membros, que são o querer e agir, né? Então, uma escola Waldorf, por exemplo, vai ter algumas matérias como jardinagem ou marcenaria, né? Caraca, que da hora. Que são justamente essa parte que trabalha o nosso sentir, juntamente com, enfim, educação física, por exemplo, né? Que trabalha o nosso querer e o nosso agir, e as matérias teóricas, matemática, geometria, português, física e tudo mais, que trabalham o nosso pensar. Então, assim, esse é o básico, né? É muito interessante a pedagogia Waldorf e eu levo muito dela até hoje, né? Juntamente comigo. Pô, show de bola, nunca tinha ouvido falar. Apesar de eu também ser só conterrâneo, né? Sei lá, da região de Bauru. Eu nunca tinha ouvido falar sobre, parece ser muito bacana. É bem interessante, viu? E algo que você comentou também, que também é comum comigo, eu também conheci o FBC por causa de um primo. Ele era coordenador de um time da empresa que ele trabalha. E daí, um pouco antes do Sisu fechar, no mesmo dia assim que o Sisu ia fechar, no domingo, ele comentou comigo: por que você não tenta o FBC? Tem um pessoal lá que trabalha comigo que é de lá. Eu fui lá, pesquisei, vi que minha nota dava pra passar. Eu falei, por que não, né? Coloquei ali. Uma semana depois, estava vindo pra Santo André pra fazer a inscrição e nem conhecia nada sobre a cidade. Então foi meio que um pouquinho de loucura, mas foi um caminho muito bacana, assim. Sim. E você, João, conta aí pra gente. Bom, eu também entrei em 2020, então eu também sou da época ali da pandemia. Bicho pandêmico. Passei por todo aquele estresse, né, das aulas EAD. E eu conheci o Ciencion ano passado. Foi em uma aula com a Graciela, práticas no ensino de física. A gente teve que fazer uma atividade usando o Ciencion como... A gente tinha que usar o Ciencion como base para fazer um trabalho, né? Pra gente divulgar algum conteúdo de física. Só que aí eu conheci o Ciencion ali, acabei escutando alguns episódios, mas aí acabou ficando por ali mesmo. Aí, no começo do ano passado... Oh, desculpa, no final do ano passado não, do ano retrasado. Porque no começo do ano passado abriu uma oportunidade de uma bolsa da FAPESP, né? Que era um edital do Comunicar Ciência. E aí a Graciela acabou entrando como co-orientadora, né? E a gente ficou 6 meses, é uma bolsa que durou 6 meses, para fazer vídeos de divulgação. A gente tinha que divulgar algum projeto científico. E aí o projeto acabou, né, depois desses 6 meses, e aí eu fui conversando com a Graciela, que eu queria continuar, eu me apaixonei pela divulgação científica. E aí nessa aí, a gente conversou, a Graciela me apresentou pro Pedro, né, aí a gente conversou, aí acabou, esse ano abriu o edital, né, aí fui lá, conversei e tal, e aí consegui entrar no Ciencion como bolsista também. Então, minha participação aqui no Ciencion começou agora em março, ainda sou novo também, tô pegando o jeito. Show de bola. Você é do BCIT ou da licenciatura? Eu sou da primeira turma da LCNE. Pô, show. Você quer seguir qual pós-BI depois da LCNE? A minha ideia é ir pra física. Ainda tô mantendo firme na física ainda. É seguir os passos do professor Pedro aí. Fazer ele... Uma pergunta assim pra vocês, um pouco de improviso. Vocês têm algum episódio preferido do Ciencion? Nossa, eu tenho. Qual que é? Eu não lembro o número. É um de literatura. Que eles estão falando sobre a literatura no ensino de ciências. Se eu não me engano, acho que é um mais recente, não é? Então, é um que eles falam sobre usar os livros da literatura como... A ciência nos livros de literatura. Acho que é esse. Se eu não me... Acho que é o 63. Você tem algum preferido, Edu? Cara, o meu é... Assim, eu tenho 2 que... Um é mais essa questão, o episódio 34, né? Com o professor Breno Arcioli, que foi justamente o que me fez conhecer, por isso que é um dos meus preferidos, né? Mas também tem o episódio 75,
que o professor Pedro entrevista o professor Leonardo Andrade, da UFRN. Eles falam sobre exoplanetas. Muito Aham. interessante também. Se eu não me engano, acho que esse foi eu que editei, viu? É. Eu acho que o meu Oi? Ah, não, desculpa. É que é o Não, 63 pode mesmo. falar. Esse foi o que a Isso. gente. A Graciela trabalhou com a gente em uma das aulas lá da matéria que a gente fez. Esse aqui eu já assisti, eu acho que umas 5 vezes esse episódio. Eu adoro ele. Eu acho que o meu preferido ou é o da história do Newton, que é o episódio número 20, ou o episódio sobre matéria escura, que é o episódio número 24. Então, vamos seguir agora com o nosso papo, logo depois da vinheta. Bom, gente, então estamos aí a todo vapor com o projeto do Ciencion. O que vocês esperam desse ano, assim? O que vocês esperam fazer no projeto e tudo mais? Como vocês se veem no final do ano, né? O que vocês acham que seria bacana de fazer? Começando assim um pouco mais da minha parte. Esse já é meu terceiro ano, meu terceiro ano aqui no projeto. Tenho acho que um pouco mais de 20, 30 programas editados. Eu gosto bastante de estar aqui, da gente fazer nossas reuniões, pensar o rumo do projeto, do podcast. É algo muito bacana, assim, quando você para pra pensar que você acaba impactando a vida das pessoas, né? Você acaba incentivando as pessoas a buscar informação, a buscar ciência, algo que eu acho muito, muito bacana, assim. O Edu mesmo é um caso de pessoa que acabou conhecendo a UFBC, conhecendo o programa, indo atrás de conhecimento, querendo ou não, tá fazendo aero aí. Então é algo que, tipo, assim, acredito que se a gente consegue mover um pouquinho alguma pessoa, direcionar ela para alguma área, já é uma grande vitória. Então acredito que a principal ferramenta que o Ciencion tem hoje é de incentivar as pessoas, é de direcionar elas para o caminho da ciência, algo que eu acho muito bacana. E agora que a gente está chegando, né, perto do nosso programa número 100, a gente espera aí uma grande repercussão do nosso programa. Daqui a alguns dias vocês vão estar andando aí pelo FBC, vocês vão ver que a gente está divulgando as coisas pelo campus. Tem muita novidade bacana chegando. Então eu acredito que no final do ano a grande motivação assim de estar aqui, a grande inspiração de estar aqui é de motivar as pessoas. Eu espero olhar para trás assim e ver mais 20, 30, mais de 20, 30 programas editados, soltos no ar, e espero motivar bastante o pessoal por aí. E vocês? Cara, então, como você falou, né, desse lance de inspirar as pessoas, pra mim é justamente isso. Eu gostaria que outras pessoas, né, que hoje estão, por exemplo, no ensino médio, sintam essa inspiração, essa gratidão que eu senti pelo Ciencion, né, que entrou na minha vida muito antes e desde então me influenciou também, né, a ir para esse ramo que eu tô hoje, né? Hoje eu tô no BCIT, pretendo seguir para Aero, e muito é por conta do Ciencion, enfim, de podcasts de divulgação científica em geral, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui. E assim, o que eu enxergo para esse ano é principalmente a possibilidade, né, da gente cada vez mais trabalhar em prol da divulgação científica, então cada vez mais produzir mais programas, seja o Ciencion, seja o Photon. Eu espero também poder participar de mais episódios do Photon, porque eu tô gostando muito de participar desse, e eu acredito que seja isso. O principal é a gente sempre fazer com que mais pessoas tenham um gosto pela ciência, sabe? Eu acho que, para mim, esse é o nosso objetivo final aqui, pelo menos é o meu, né? Bom, a gente também na parte. A Ana e eu, a gente vai pegar bastante pesado na parte da divulgação das redes sociais. Inclusive, a Ana também é uma integrante do Ciencion esse ano. Ela não pôde estar aqui porque deu uma alteração na nossa agenda. Acabou que a prova de transformações químicas dela foi para hoje, então provavelmente
Ela vai estar lá agora em alguma sala da UFABC fazendo a prova. Espero que dê tudo certo. E mais pra frente também ela pode vir pra aparecer em algum outro episódio aqui pra se apresentar pra vocês também, no Instagram também. E a nossa ideia também é pegar bastante pesado na parte de divulgação. O Instagram vai sofrer bastante alteração, principalmente agora depois do episódio 100. Como o André falou também, a gente vai fazer uma divulgação física, né, pelo campus. Não só pelo campus, a gente tá com algumas ideias também de reativar um projeto antigo do Ciencion, que é o Ciencion nas escolas. Então, se tudo der certo, a gente vai trazer esse projeto de volta, onde a gente leva um pouco da divulgação científica do que a gente fala aqui nos episódios para dentro da sala de aula, né? Então a gente consegue alcançar os alunos da educação básica também. E vai ter bastante coisa vindo, principalmente na parte da educação e da divulgação também. Então, mais para frente a gente vai ter bastante novidade, projetos novos, talvez quadros novos também. Aí vai ser mais surpresa. Bom, João, e dando um spoiler, né, dessas novidades que vão vir ao longo do ano, nós também estamos planejando, né, começar com alguns conteúdos em vídeos curtos para redes sociais como Instagram, TikTok, até no YouTube Shorts também, né? E junto com professores da UFABC, fazer conteúdos de divulgação científica, então muitas vezes algum experimento, alguma coisa assim. Então também, nosso ouvinte, fique ligado aí nas nossas redes sociais, tem muita coisa vindo por aí, né? E é isso aí, pessoal. E se vocês quiserem, se vocês se interessarem em querer fazer alguma pauta para o nosso projeto, fiquem ligados também que a gente vai soltar em breve um vídeo curtinho explicando como você pode fazer parte do Ciencion. Você vai poder, se você auxiliar a gente a fazer uma pauta, achar um professor para gravar o programa com a gente, você pode ganhar aí de 10 a 20 horas de extensão. Essas horas de extensão que hoje em dia valem mais que dinheiro. E se você quiser, então, fazer parte aí de algum episódio, fazer parte do projeto, é só entrar em contato com o Instagram do Ciencion, que o João vai estar lá, ele pode te auxiliar, te respondendo. Se você estiver interessado aí, é só entrar em contato com a gente. Então, pessoal, eu tenho uma outra pergunta para vocês aqui, que é um papo que eu já tive com o nosso professor Pedro, que ele me fez essa pergunta uma vez e eu fiquei bem reflexivo, assim, que é, bom, estar aqui no projeto, participar das nossas reuniões semanais, fazer roteiro, fazer pauta, e gravar, editar, tudo isso demanda um certo tempo, uma certa energia. E o professor, uma vez, ele me perguntou, por que você faz o que você faz, sabe? Por que você levanta da cama de manhã e fala, tipo, pô, hoje eu vou na reunião do Ciencion? Por que você... qual a sua motivação para participar do programa, né? Quando ele me perguntou isso, eu fiquei bem reflexivo, assim, porque, poxa, querendo ou não, o Ciencion é um projeto de extensão. A gente poderia passar pela graduação sem nunca ter feito nada de extensão, além das horas essenciais para se formar, né? E é algo que eu me peguei pensando assim, pô, por que eu faço isso, né? Por que eu só não, sei lá, só não faço minha graduação, faço as minhas matérias e vou pra casa? E quando eu parei pra pensar, acho que é um pouco sobre aproveitar a faculdade, sabe? Aproveitar a universidade. A graduação não é só chegar na faculdade, ir pra sua sala, fazer sua matéria, fazer as outras matérias, fechou, fiz a prova, passei de quadrimestre, bora pra próxima. E repete todo o ciclo. Eu acho que participar do Ciencion é aproveitar o que a universidade te oferece. Você tem a oportunidade de ganhar bolsa aqui dentro. Você tem a oportunidade, como eu tinha comentado, de atingir as pessoas, sabe? Você tem a oportunidade de você motivar pessoas. Você tem a oportunidade de você mudar realmente o rumo de certas vidas. Então é algo que eu me peguei pensando e fiquei, sei lá, fiquei bem feliz assim de perceber isso, de que a gente atinge pessoas no ensino médio que mudam o rumo das suas vidas por causa disso, conhecem a faculdade. E claro, não é talvez não pela gente que essas pessoas vêm pra cá e vêm estudar, mas se for uma pedrinha inicial ali, sabe, uma ideiazinha ali que deixa a pessoa pensando um pouco, já é o que vale a pena. E eu acho que é por isso que eu, sei lá, que eu tô aqui há 3 anos, que eu tô aqui editando o programa toda semana, abdicando, sabe, o tempo de poder estar passando o tempo com alguém, poder estar, sei lá, assistindo uma série, jogando alguma coisa, fazendo algum esporte, mas eu tô aqui
participando de um projeto que nem seria essencial nem seria obrigatório para minha formação, mas eu vejo que é algo essencial assim para crescer como pessoa, crescer como aluno, como, sei lá, profissional. É um lugar que você acaba praticando, né, suas habilidades de comunicação, suas habilidades de, não sei, aprender algum programa, aprender algo que você pode aplicar de verdade, assim, não é só algo teórico. Então você vê aquilo indo pro ar, você vê aquilo ganhando visualizações, ganhando ouvintes. Então eu acho que é algo bem bacana, assim, e acredito que talvez seja por isso que eu faço parte, que eu tô aqui, que eu gosto de participar das coisas. Então acho que é um pouco isso, assim. E vocês? Bom, então, essa motivação também vem muito de que a gente na UFABC tem muita pesquisa de ponta, né? A gente faz coisas assim que a gente olha e mal dá pra acreditar que aquilo existe, né? Só que aquilo fica muito preso. O que acontece ali dentro não sai. E é muito doido porque eu sou da licenciatura, né? Então, na licenciatura a gente tem alguns projetos como o PIBID e o Residência Pedagógica, que são projetos de iniciação à docência. Então, você coloca os alunos ali para fazer a parte prática mesmo. A gente vai dentro da escola para ter esse primeiro contato. E uma das coisas que mais me deixou meio, assim, bem pensativo em relação ao que é a universidade é que quando você entra dentro de uma escola ali em Santo André mesmo, e os alunos perguntam, né, de onde você é? Aí você fala que você é da UFABC, é muito comum os alunos ali não fazerem ideia de que a UFABC existe. Então, eles moram em Santo André, eles estudam ali em Santo André, mas não fazem ideia de que tem uma universidade federal ali em Santo André. E isso eu acredito que é muito da falta de divulgação, né? A gente acaba tendo esse problema de que tem muita pesquisa, né? O que é importante, sim, mas a gente esquece da parte de que a gente tem que mostrar isso para as pessoas, né? E o Ciencion, ele possibilita a gente a dar essa fagulha, sabe? De poder mostrar um pouquinho do que tem ali dentro. E se esse pouquinho conseguir atingir alguém e fazer essa pessoa se interessar por ciência e trazer essa pessoa para uma universidade pública, por exemplo, já é ótimo. Então, eu acho que uma dessas coisas que me incentiva a tá ali todo dia, porque dá muito trabalho, né? A gente sabe que um episódio para ir pro ar, a divulgação, né? Não só isso, né? A pauta, a edição, colocar as coisas no Instagram também, isso tudo, né? Um episódio de, sei lá, 40 minutos, a gente vai levar o quê? 2 semanas para fazer ele, às vezes até um mês, dependendo. Então, esse trabalho, eu acho que ele vale quando você vê que a gente tá conseguindo atingir uma galera que talvez nunca teria acesso a essas informações, sabe? Acho que é mais por esse lado que eu penso. E a extensão tem muito esse papel, né? Porque a faculdade tem o tripé dela, que é pesquisa, ensino e extensão. Ensino, eu acredito que é o mais óbvio. Quem entra na universidade entra para aprender, isso é meio que óbvio. Pesquisa também é algo que é bem exposto, assim, principalmente depois da pandemia, o pessoal começou a perceber que, universidade não é só um lugar que você vai lá e estuda, vai ser um lugar que você cria pesquisa, cria coisas novas, você cria conhecimento. E para a sociedade entender o motivo de ser importante investir nisso, eu vejo que é o motivo da extensão, porque você divulga, você mostra que é possível fazer pesquisa, fazer coisas incríveis aqui dentro. Então, eu acredito também que é o motivo de mostrar para a sociedade que, tipo, a gente tá aqui, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo coisa séria. Então, muito essa motivação de investimento, assim, o porquê investir, saca? E André, nesse mesmo sentido, né, vem a minha principal, talvez eu digo que é a minha principal motivação de eu estar aqui no Ciencion, de eu ter me interessado tanto, né, pelo Ciencion, que é um programa, né, um podcast que entrevista professores. Então, enfim, claro, são diferentes temas, né? São temas muito cativantes também. Mas, olha o papel que o Ciencion tem colocando professores no centro. Então, o professor é um entrevistado, jogando luz ao professor, né? A figura do professor. Isso eu acho algo incrível que é feito por parte do Ciencion, que falta muito, né, hoje em dia na nossa sociedade. Esse reconhecimento aos professores, eu acho, esse é o principal para mim do Ciencion. O que mais me cativa aqui é isso, estarmos sempre colocando os professores no centro, né, e dando, né, um pouco do valor que eles merecem, né. Eu acredito que seja essa minha principal motivação. E também, assim, no meu caso, já partindo daí para
uma coisa um pouco mais pessoal, né? Eu sempre tive muito gosto por divulgação científica, né? Então, no auge dos meus 15, 16 anos, eu queria ter a minha página no Instagram de divulgação científica. Cheguei a pensar em tudo mais, ia ser sobre foguete. No final não foi para frente, mas também esse foi um dos motivos, né? Mas principalmente sobre levarmos, né, a universidade justamente a pessoas, né, que não conhecem e não sabem do papel que os professores têm na nossa sociedade, né? Eu acredito que a minha motivação gira muito em torno disso. Bom, pessoal, então é isso. A gente está aqui encaminhando para o nosso encerramento dessa conversa incrível, né? Que a gente conseguiu compartilhar um pouco mais de quem está por trás aqui desse projeto, né? Além do, claro, do professor Pedro, o professor Célio, a professora Grace. Nós somos alunos que estamos aqui por trás do Ciencion. Agradecer a vocês aí, Edu e João, por esse tempo, e agradecer também a Ana, que está colaborando com a gente aqui no projeto, que, como o João falou, ela não conseguiu fazer parte da gravação hoje, mas ela tá auxiliando a gente aqui, e a gente espera que um dia dê para ela participar de um fóton também. E para encerrar o programa, né, a gente geralmente procura deixar alguma mensagem aqui de encerramento. Então, a mensagem que eu deixo é, bom, se você sentiu vontade aí, quiser fazer parte do Ciencion, entre em contato com a gente. A gente está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se eu não me engano, a gente também está no Twitter, apesar do Twitter estar mudando de nome aí. Então, se você sentiu vontade, entre em contato com a gente, ajuda a gente a fazer uma pauta. Se você quiser mais do que isso, entrar no projeto como extensionista, como bolsista, como voluntário, fique atento na página da PROEC, que vira e mexe aparece lá o edital. Acompanhe o nosso projeto, ouçam os programas, e é isso, pessoal. Acompanhe a gente nas redes sociais. E aí, gente, vocês têm algo a dizer? E caso alguém tenha interesse, eu realmente recomendo o episódio 63 do Ciencion, principalmente se você gosta de literatura e se você tem interesse também, se eu for professor e tem interesse de tentar aplicar alguma coisa em sala de aula, esse eu acho que é um dos melhores episódios que você poderia fazer isso. Ele é bem tranquilo para fazer uma transposição didática ali. E fiquem ligados também, porque a gente vai trazer mais sobre o Ciencion nas escolas. Então, os professores que escutam a gente, fiquem ligados, porque essa parte vai estar mais ativa também. E não deixem de escutar os nossos últimos episódios. Tá vindo o episódio 100 também, né? Do Ciencion. Bom, pessoal, acredito que vocês já deram todos os recados, né? Então, eu gostaria de terminar primeiramente agradecendo a oportunidade e citando uma frase de Carl Sagan que eu gosto muito, que é a tensão entre a criatividade e o ceticismo que produziu as incríveis e inesperadas descobertas da ciência. Bom, então é isso, gente. Nos acompanhem nas redes sociais, o Ciencion segue por lá. Estamos aqui novamente em toda primeira e terceira sexta-feira do mês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Este programa foi editado por André Luiz.